daqui. Falar daqui. A região em foco. Boa tarde. Hoje, em destaque, o mês de prevenção da violência sobre crianças e jovens. Como é sabido, decorreu durante o mês de abril, assinalado em Vieira do Minho também com um outdoor, uma faixa no edifício da Câmara Municipal, devido à situação de emergência sanitária. Decorreu, dizíamos, uma jornada que se pretende de sensibilização e envolvimento da comunidade na problemática da violência infantil e juvenil. Repetindo-nos, e como é sabido, as crianças e os jovens são uma preocupação das sociedades, porque elas são também a garantia do futuro das nações, e a Declaração dos seus Direitos, adotada unanimemente pelas Nações Unidas em 1989, foi ratificada por Portugal em 1990. A realidade, no entanto, nem sempre coincide com as declarações e diariamente temos notícias de violação desses direitos, mesmo nos países que se reclamam de civilizados e desenvolvidos, agravada pela situação de confinamento decretada pela Declaração de Emergência Sanitária que vigorou até ao último fim de semana. Continua também, por isso, a ser relevante falar dos direitos das crianças e dos jovens e também dos mais idosos e da forma como são cuidados. Recordamos, a violência é uma das questões sociais que mais causam preocupação e é abordada como um problema de saúde pública em todo o mundo. Especificadamente, a violência intrafamiliar é aquela que se refere a todas as formas de abuso que acontecem entre os membros de uma família, caracteriza as diferenças de poder entre estes e pode desenvolver a relação de abuso que inclui condutas de uma das partes em prejuízo de outro, uma definição do que é a violência. A estas juntam-se os casos de violência na escola, o bullying e também a violência no namoro e também sobre os mais idosos. Recorda-se ainda que, com o objetivo de promover os direitos das crianças e dos jovens em riscos, por forma a garantir o seu bem-estar e desenvolvimento integral, foram criadas as CPC-RJs, ou Comissões de Proteção de Crianças de Jovens em Risco, em setembro de 1999, por uma lei da Assembleia da República que foi posteriormente alterada em 2003 e 2013 e 2015 e que substituiu as Comissões de Proteção de Menores. Em Vieira do Minho existe uma das 309 CPCJs do país, que envolve várias entidades locais, nomeadamente o município, a saúde, as escolas, as instituições particulares de solidariedade social, também a GNR, além de outras, e que durante este último mês de abril promoveu o mês da prevenção da violência infantil em articulação com o município e entidades envolvidas neste domínio. Este ano repete-se também condicionada pela situação de pandemia. Em números, em Vieira do Minho, em 2020, foram acompanhados 26 casos, de acordo com o relatório da APAV, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, correspondendo a 0,2% dos 335 processos abertos no Distrito de Braga. E uma das conclusões foi o aumento da violência doméstica, como se disse, potenciada pela situação de confinamento. Por isso também o destaque de falar daqui de hoje para esse mês de prevenção da violência sobre as crianças e jovens e também idosos, recordamos, em que se pretende ainda tentar analisar o que é a violência sobre as crianças e jovens, como se previne, o papel das CPCJs, os meios disponíveis, como atuam, como se articulam e atualizar e discutir a situação no Conselho. Convidamos por efeito e temos em estúdio Elsa Carla Ribeiro, vereadora e vice-presidente da Câmara de Vieira do Minho, e António Fernando Jugago, que é o presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco em Vieira do Minho também. Boa tarde a ambos, obrigado por terem vindo. E os números que temos relativamente a Vieira do Minho correspondem àquilo que é a realidade. Esses números que... Então, os boa tarde, da APAV, os números Luís, que eu referi da APAV. boa tarde, doutora Elsa. Muito boa 26 tarde casos em 2020. A todos os ouvintes da Rádio APAV. José Luís falou aí, na sua introdução, em 22 casos. 26 casos. Segundo o relatório da APAV. Segundo o relatório da APAV. Não sei de que ano é que é esse relatório, neste momento. É relativo a 2020. Relativo? A 2020. A 2020.
Sim, mais ou menos isso. Na altura seriam 27, não sei, portanto pode depender aí do dia em que foi retirado da plataforma os números estão bem. O documento. Isso significa uma melhoria ou melhoria dos dados? Relativamente aos anos, tínhamos vindo a melhorar. O ano passado, como sabe, entramos no estado em que entramos, na situação pandémica que entramos, e as coisas começaram a agravar um bocadinho. Sobretudo a situação de confinamento. Exato. Eu relembro que todos os anos vínhamos a ter menos casos, e do ano passado para este ano, eu posso dizer que nós, no ano passado, neste momento, no final de abril, nós teríamos 22 casos ativos, os casos estávamos, e neste momento temos, na plataforma estão 27, mas ainda na terça-feira, em reunião restrita, haveríamos mais 4. O que é, não é? À luz daquilo que está a acontecer, que se está a passar, passa a ser... O que noutras conversas, sem ser estritamente dedicada a isso, temos também aqui percebido. Já noutras circunstâncias temos referido que esta situação de confinamento, uma das situações que cria é, de facto, criar mais tensões que há uma há tensão maior nas famílias e disputa estas situações em que temos que andar mais em cima e notou-se aqui um acréscimo de mais ou menos 6, 7 processos a mais. Não é? E isso significa um agravamento, digamos, relevante ou é tolerável, digamos, é daquilo tolerável que é a experiência. De acordo com o estado que vivemos, não é? Por caso contrário, se calhar esta não seria, não teríamos estes números, traríamos menos processos, penso eu, porque todos os anos nós vinhamos a diminuir os processos. Este ano vamos ver agora digamos assim, o término desta situação, se as coisas melhorarão. No entanto, é normal que entre as famílias, gerando-se uma situação destas, em que há mais tensões, não é? Mais tensões, há mais nervosismo e acontecem, e as pessoas há mais interrogações sobre e as pessoas futuro, também já têm estado atentas, porque repare, nós temos tido ultimamente, nestes últimos anos, e pelo menos desde que estou cá, que nós temos neste momento, posso lhe dizer que os vizinhos informam bastante. Nós já dissemos aqui que agora é um crime público, portanto, qualquer vizinho ou qualquer tem-se pessoa consciencializado realmente, e o apelo que temos feito tem valido a pena. Mas também temos repetido aqui que isso não deve ser também um fator para que as pessoas introduzam mais conflito. Que as tensões, como já repetindo, as tensões aumentaram, as famílias têm portanto, desavenças com mais facilidade, penso eu, e surgem estas situações, nós temos que estar atentos e automaticamente abrir os processos. É a dificuldade de gerir as situações como esta de confinamento. Olá, e que no fundo também vem acentuar já tensões pré-existentes. Claro que sim. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alto Ave. Boa tarde também ao professor Gago, presidente da CPCJ, e nele represento todos os elementos da CPCJ, e ao Zé Luís, e agradecer o convite da Rádio Alto Ave para estar cá presente. Efetivamente, tempos de pandemia são tempos de crise, e com as crises, no geral, agudizam-se todas as relações humanas, e nomeadamente as relações familiares. O facto de estarem confinados, não poderem sair, não poderem ir à escola, no caso dos alunos, os pais muitas vezes perderem o seu trabalho ou então trabalharem a partir de casa, cria todo aqui um ambiente propício a que muitas vezes a tolerância não seja algo que deveria ser muito mais comum do que efetivamente é. Claro que há um ditado muito velho, não é? Casa onde não há pão, todos ralham, mas ninguém tem razão. E muitas vezes o agudizar de situações de desemprego, de precariedade e tudo mais também faz com que estas situações também sejam mais
frequentes em épocas de pandemia. Nós tivemos a vivência da pandemia durante o ano 2020, continuamos a tê-lo agora em 2021 e efetivamente notamos que quer ao nível nacional, quer ao nível local, há um aumento do número de casos ligados à violência doméstica. Claro que aqui nós sabemos e temos, por exemplo, em termos do município, temos uma equipa multidisciplinar que está a trabalhar em articulação com o agrupamento de escolas Vieira de Araújo e que durante este tempo de pandemia manteve um contacto muito estreito com as famílias, e, além da CPCJ, e efetivamente notamos que havia aqui uma necessidade muitas vezes até de um apoio psicológico extra, porque também há essa necessidade, porque muitas vezes as pessoas estão num clima de tensão tão grande que ouvir alguém estranho, de fora do seio familiar, poder falar com alguém que é um técnico de psicologia, facilita muitas vezes e leva a que o problema se resolva muitas vezes até ao nível psicológico. Mas mais solicitado ou mais procurado pelos serviços, isto é, fruto da ação dos serviços, ou, como se diz, reação dos serviços a pedidos? É assim, nós, ao nível municipal, criamos uma linha durante a pandemia de apoio psicológico, que teve uma procura bastante elevada, e não só a ter, mas não só de jovens, mas também adultos. De jovens e adultos, mas extra esta linha de apoio psicológico também que temos ao nível da equipa multidisciplinar, que é constituída por um professor, por uma psicóloga, por um sociólogo e também pela valência de terapia da fala, temos também uma psicóloga a tempo inteiro que faz o acompanhamento das famílias que são indicadas ao nível do agrupamento de escolas. Quer a psicóloga, quer a socióloga notaram um aumento destas tensões, e então foi-lhes solicitado que fizessem um acompanhamento mais sistemático, principalmente nas famílias onde efetivamente nós notamos que havia essa mesma necessidade. E Aliás, às vezes é solicitado mesmo por aqueles que têm processo na comissão. Ainda há dias aconteceu na segunda-feira de manhã, em que desapareceu logo uma mãe e que solicitou, e que a doutora Elsa imediatamente disponibilizamos com a doutora Carolina, não foi? E foi ouvida imediatamente nessa manhã. Para lhe dar, porque ela necessitava portanto, por vezes, elas solicitam também à Comissão. Sim. Aqui, além de um serviço de valências técnicas, também há um serviço de proximidade e um serviço de uma resposta rápida, porque muitas vezes são situações SOS que são geradas ao nível familiar, que têm que ter uma resposta, quer seja sábado, quer seja domingo, quer seja manhã, quer seja tarde, quer seja noite, ou seja, exige de todos nós uma resposta no terreno, uma resposta com muita urgência, de maneira a evitar situações onde que terminem muitas vezes em tragédia, como muitas vezes nós constatamos ao nível nacional. E isso tem sido evitado até agora? Tem sido evitado. Estamos a falar do relatório do último ano e deste ano. Sim, eu efetivamente congratulo-me com um serviço de qualidade que está a ser feito pela CPCJ, não só atual, mas também as que as antecederam. Efetivamente, a CPCJ de Vieira do Minho trabalha numa fase muito preventiva, em articulação com os demais parceiros, e ao trabalhar nessa fase preventiva, aos encarregados de educação, as crianças reverem-na como um parceiro, desmistifica muito aquele papel negativo das CPCJs e cria uma aproximação muito grande e uma confiança muito grande. Ao criar essa confiança... Isso está a acontecer? Isso está a acontecer e as pessoas reconhecem na CPCJ um parceiro e não um papão que vem ali muitas vezes buscar alguém as crianças. Alguém que se vem imiscuir na vida. Ou seja, e ao desmistificar esta ideia negativa de CPCJ e ao ter uma ideia preventiva, uma ideia de colaboração, uma ideia de acompanhamento, faz com que as pessoas se aproximem da CPCJ, tenham confiança na CPCJ e vejam a CPCJ como alguém que ajuda a resolver os problemas e não que cria problemas. E a CPCJ de Vieira do Minho tem trabalhado muito em articulação com todos os parceiros, com o município, com o agrupamento de escolas, com a GNR, com demais autoridades e parcerias, de forma a evitar
que haja consequências nestes casos que muitas vezes são denunciados, faz um acompanhamento muito precoce das situações, de forma a que elas tenham o melhor acompanhamento possível e que se evitem danos maiores e dolos maiores, principalmente para as crianças e os jovens em risco. Falou do caso, do temor de que, enfim, alguma das partes envolvidas, dos pais, algum dos pais, possa temer que essa aproximação da Comissão poderá ser para retirar de filhos, para retirar da tutela dos pais os filhos. Isso tem acontecido? Alguma situação levou... É claro que em final de linha isso poderá ser uma situação. Mas ainda não aconteceu. Mas o que eu tenho conhecimento aqui na atuação da CPCJ é que, por exemplo, a estratégia mais usada é um acompanhamento junto dos pais, um acompanhamento junto da família. E em Vieira do Minho temos algo que é muito bom, numa terra pequena e numa vila e nas aldeias, que é o ter basicamente um familiar sempre que pode servir ali como um porto de abrigo. Muitas vezes a criança poderá ficar sob vigilância de um avô, de um tio, de uma madrinha, ou seja, temos ali alguém que é a alternativa a uma institucionalização. Sendo que a institucionalização é o final de linha, nós não temos chegado ao final de linha porque, entretanto, tem havido retaguarda que permita a essas crianças, a esses jovens, poderem estar seguros. Muitas vezes, às vezes são questão de 3 meses, de 6 meses, dependendo da medida que for adotada, mas, acima de tudo, que se sintam seguros com uma retaguarda que está vigilante. E nisso o Ministério Público é sempre uma parte que intervém. Sim, claro que sim. Aliás, nós temos casos, temos a doutora Euridice, que é procuradora do Ministério Público e que integra a CPCJ de Vieira do Minho, que é uma pessoa muito presente, uma pessoa muito interessada, quer ao nível de trabalhar diretamente com a CPCJ, quer inclusive dos nossos casos, ou seja, ela personaliza, quer saber, tem interesse em conhecer os casos e também os contextos familiares desses mesmos casos. Ou seja, há aqui uma relação muito próxima com as autoridades, com a GNR, como já citei. Efetivamente, é um trabalho de terreno de parceria. E daí ter resultado tão bem e ter frutos tão bons. Os melhores frutos que nós podemos ter é uma diminuição do número de casos e a resolução o mais atempadamente possível daqueles casos que suscitem a intervenção das CPCJs. No interior da família. Um dos melhores frutos é realmente isso. É nós. Primeiro, começamos por tentar, porque a comissão é um nome pesado, não é? Comissão de proteção, comissão de crianças e jovens, tentar desmistificar essa. E temos conseguido, e dou só um exemplo agora aqui a todos, que foi, por exemplo, este trabalho do mês de abril deste ano. Nós conseguimos, e isto é uma causa de todos, não é? Conseguimos que a comunidade se envolvesse de tal ordem e para ver que já não há aquela resistência a comissão não participe. Não. Nós conseguimos ainda este mês que as crianças, os encarregados de educação, os professores, como sabe, nós fazemos sempre as nossas parcerias com a Câmara Municipal e de quem temos sempre o máximo apoio, com o agrupamento de escolas e os seus centros escolares, a saúde, com as IPSS, em que os próprios idosos trabalharam nas atividades que eu vou já citar. Conseguimos que toda essa gente se envolvesse de forma a que os miúdos, as nossas crianças e jovens, trabalhassem em casa, na escola, mas em casa com os pais ficassem a saber o que era a história do laço azul, e o que era o laço azul, e o que significava o laço azul, e toda a gente, como podemos ver na exposição, todos os trabalhos que eles fizeram foram expostos nos respectivos centros escolares e nas respectivas IPSS, isso tudo, em que os idosos, como digo, também trabalharam nesse caso, também tiveram um pequeno contacto com este tipo de coisas, e que se envolvessem de tal forma, portanto, o que quer dizer que aquele sentido de comissão, aquele papão, digamos assim, está diluído, praticamente. E, portanto,
Concretamente, nesta situação em que não é tão fácil o contacto e as ações não são tão facilitadas, o que é que foi possível fazer? Por exemplo, Portanto, nós todos os anos temos o nosso plano de ação, que temos que mandar em janeiro para a Comissão Nacional e para o Ministério Público, inclusive, temos. Esse plano vem cumprido. Ora, nós temos feito atividades aí no terreno. Com a pandemia, já o ano passado não foi possível fazer como nós pensámos, mas mesmo assim, este ano, nós conseguimos movimentar, não é? Movimentar os centros escolares, as EPSS, em que toda a gente, o CDLDS, os Jovens OLEM, todos esses nossos parceiros, em que todos, principalmente na realização dos laços, do laço azul, participaram. E essa participação levou aqui a um envolvimento tal que acabou por englobar aqui praticamente o Conselho, toda a gente do Conselho, porque mais o filho, ou o neto, ou o avô, ou não sei o quê, toda a gente participou, toda a gente se calhar viu o laço, porque os laços foram feitos muitos deles em casa, depois vinham para a escola, eram expostos na escola, e agora na última semana foram até expostos no município. Aqui no pátio da entrada do espaço do Conselho. Claro que aqui acresce também. Eu aqui aproveito já, senão depois posso me esquecer, de dar aqui, em nome da Comissão, o meu agradecimento a toda esta gente que trabalhou com prazer, digamos assim, nesta causa, porque é realmente, repito, uma causa de nós todos, e a todos eles, em nome da Comissão, quero dar os meus agradecimentos. E aqui também houve que nos atualizarmos e nos tentarmos corresponder o melhor possível aos vários públicos e também à realidade que vivíamos, e termos utilizado, por exemplo, a plataforma Mais Cidadania, que é uma plataforma que o município de Vieira do Minho promove junto das escolas. Basicamente tem a ver com cidadania, hábitos de cidadania, e então resolvemos alargar também a essa mesma plataforma, que é acessível a todos, encarregados de educação e alunos e docentes, quer do pré-escolar, quer do primeiro ciclo. Também esta temática, inclusive, também um concurso sobre o laço azul, de forma também a que eles se sentissem envolvidos, quer materialmente, quer ao nível digital, de forma a que o público atingido fosse o maior número possível. Foram estipulados uns prémios para os participantes. Para os participantes, e eles integravam na plataforma o seu trabalho, que depois vai ser classificado, premiado, isso tudo. Ou seja, houve aqui a parte física, e a parte também digital, uma vez que também em tempos de pandemia assim o exigia. Claro que aqui o Gago falou na intergeracionalidade, o que é muito importante. E também, habitualmente, são comissões de proteção de crianças e jovens em risco, mas também vão recebendo e estando atentos também ao que acontece com idosos. Com os idosos, era o que eu ia referir. Ou seja, esta intergeracionalidade permite sensibilizar os idosos também para esta mesma temática, mas também os mais jovens para alguma violência que possa ser feita com os idosos. Ou seja, aqui o nível de sensibilização é muito grande, porque ao criarmos esta intergeracionalidade, muitas vezes quer os avós se sentem protegidos com os netos, quer os netos se sentem protegidos com os avós, e cria-se aqui um vínculo que une gerações diferentes no sentido de uma proteção mútua. O que é de extrema importância neste trabalho também aqui. E nos números que foram referidos, são apenas casos de ações de qualquer forma de violência sobre crianças, ou envolve também mais jovens adultos, digamos assim? Nestes números da APAV é violência, ou seja, independentemente de serem crianças ou serem jovens. Já agora também queria só dar aqui uma informação, que o município de Vieira de Minho, tal como os outros municípios da CIM, vai ter um serviço de apoio psicológico específico para vítimas de violência doméstica. Ou seja, é um projeto intermunicipal, de forma que, uma vez que se tornou uma realidade que se agudizou nos tempos de pandemia e cujo apoio psicológico era fulcral, entendeu assim também, ao nível da CIM, fazer este mesmo reforço em termos de serviço. E, inclusive, a CPCJ é um dos parceiros nesse mesmo protocolo, ou seja, quer dirigido para crianças e jovens, quer para os mais séniores. Neste caso aqui, quando a APAV dá os números gerais.
dá os números que a GNR também poderá fornecer, porque basicamente são denunciados, são comunicados, é levantado o auto e é feito depois todo o encaminhamento, que muitas vezes é para a CPCJ, quando se trata de agregados familiares com crianças e jovens em risco, ou poderá não ser, dependentemente da idade Mas dos era isso que eu visados. perguntava. Tem sinalizado algumas situações, no caso dos idosos, de alguma situação de maltrato, de qualquer forma de violência? De idosos? Sim, no Conselho. Não, os idosos não é um problema. Dos 26, 27 casos que se falou em relação a 2020, É assim, é só crianças e jovens? Sim, para a Comissão, neste caso, pode ter havido, repare, José Luís, pode ter havido violência doméstica, violência lá em casa, uma violência, entrou a GNR, e a violência pode ter sido com o avô, com a avó, ou com o pai e com a mãe, mas a nós, se há menores, vai imediatamente São para a prioridade. Comissão. São a prioridade. Sim, caso não haja lá menores, a Comissão não sabe disso. Portanto, atenção, estamos a falar da Comissão da não é? CPCJ. Só vai imediatamente para a Comissão, caso haja lá crianças e jovens naquele agregado. De qualquer maneira, sinaliza depois temos Exato. a Comissão de Proteção do Idoso. Pois. Ou seja, aqui, tal como existe a Comissão de Proteção das Crianças e Jovens, temos a Comissão de Proteção do Idoso, também serão encaminhados para o provedor do idoso todas as violências que estejam a ser exercidas com os mais idosos. E a esse nível, o que é que pode reportar? Isto é, o que é que pode dizer daquilo que tem sido feito? É assim, neste nível... É que ainda não tivemos o gosto de ter aqui a provedora dos mais idosos. Um dia destes, certeza, se a convidarem, ela estará presente, ainda por cima é uma pessoa que conhece bem o Conselho e que gosta de falar e gosta de abordar os assuntos, por isso tenho toda a certeza que a doutora Joaquina estará presente num convite a falar sobre os mais idosos. É assim, o número de comunicações que tem sido feito, no geral, os idosos não têm sofrido uma violência, pelo menos que seja denunciada a este nível. Mas, tal como a CPCJ, também a Comissão de Proteção do Idoso tem trabalhado numa parte muito preventiva. Preventiva ao nível da negligência, preventiva ao nível das necessidades médicas, estou a falar em termos de alimentares também, ao nível de remédios, ou seja, aqui é um trabalhar muitas vezes, não a violência, mas também o isolamento, também as necessidades primárias que muitas vezes não são resolvidas por motivos físicos, por motivos psicológicos, não poderá fazer. E que esta situação agravou. E que esta situação de pandemia agravou, o que exigiu, por exemplo, da parte do município, que houvesse um enfoque muito grande no serviço de proximidade, no levar aos mais idosos os medicamentos, os alimentos, levá-los a consultas, por exemplo. Ou seja, tudo isto foi agudizado pela situação de pandemia, porque eles deixaram em algumas fases de transportes públicos, depois o medo de serem contaminados, ou seja, tudo isto fez com que houvesse aqui um contexto em que ficassem extremamente vulneráveis e precisassem desse mesmo auxílio de reforço desses mesmos serviços. E foi possível, ou seja, não por motivos de violência, mas por motivos de pandemia que também geraram essa carência, essa necessidade que o município teve de reforçar esses mesmos serviços, nomeadamente os serviços de proximidade com os mais idosos. E isso foi bem aceito? É bem aceito? Quer dizer, como está a acontecer na CPCJ? As pessoas vão se habituando e vão sendo mais colaborantes? É assim, as pessoas aceitam muito bem o serviço de proximidade. Primeiro, têm uma identificação com as técnicas que já estão a trabalhar no terreno, são pessoas que geram a confiança delas, estão devidamente identificados em termos quer do veículo onde são transportados, quer inclusive da roupa em que usam, que também tem alusão ao próprio município. São pessoas que eles muitas vezes quase que tratam como netos, porque tal é o grau de envolvência, de familiaridade e de confiança que têm. Como disse há pouco, a questão também de proximidade das pequenas comunidades. Sim, de cumplicidade, ou seja, muitas vezes nós durante a parte de pandemia, onde houve um maior isolamento, eram inúmeros os telefonemas que recebíamos no município para aviar receitas, para levar os medicamentos, para levar alimentos, ou seja, basicamente se as pessoas contactavam,
Era porque sentiam confiança num serviço que depois chegava até eles e chegava não só o medicamento, não só o alimento, mas também a pessoa, o conforto psicológico, falarem com alguém, ou verem alguém, porque muitas vezes as pessoas estavam tão isoladas, por exemplo, numa altura em que deixou de existir os serviços de apoio, dos centros de dia, deixaram de se deslocar aos centros de dia, ficaram ainda mais isolados. Ou seja, havia a mesma necessidade de ver um rosto familiar, com a devida distância, com a devida higienização de tudo, mas alguém com quem falar, alguém com quem pelo menos olhar, não podiam abraçar, mas pelo menos olhar, um carinho à distância. E houve recursos. Naturalmente nós temos percebido aqui que as juntas de freguesia também foram um parceiro importante neste apoio. Tal como na educação, também aqui, devo dizer que é com grande satisfação que integro um executivo onde efetivamente as pessoas são a prioridade. E a prioridade, independentemente dos montantes que estivessem em jogo, foi o auxílio às pessoas, o auxílio às IPSS, o auxílio acima de tudo, que as pessoas se sentissem seguras, tivessem os meios que precisavam, desde os meios de alimentares, os recursos mais básicos, até uma palavra de carinho, ao nível do apoio psicológico, porque efetivamente isso é que é o importante. O importante é que as pessoas se sintam bem, se sintam seguras e com a satisfação dos seus recursos. Por exemplo, quando aqui falamos em ensino à distância, claro que o município tudo fez para que todos os alunos tivessem os alimentos que precisavam, mesmo aqueles de escalão A, que muitas vezes optavam não pela refeição, mas pelo alimento, e então foram levados cabazes alimentares a casa, pela disponibilização de tablets, porque o ensino à distância implicava recursos tecnológicos que alguns deles não tinham, e com os mais velhos também se passou isso, ou seja, basicamente levar aquilo que era o essencial e aquilo que eles efetivamente mais precisavam. E às vezes, Luís, precisavam muito de uma palavra amiga, dizer vai tudo correr bem, vai tudo ficar bem, e perante todas aquelas inseguranças da vacina, vem vacina, não vem vacina, como é que se vai proceder a tudo isso? Muitas vezes uma palavra amiga, um falar, vai correr tudo bem, as vacinas vêm aí, vamos recomeçar normalmente. Por exemplo, agora o CLDS está com um projeto engraçado onde há uma comunicação old line, basicamente old de idoso, o idoso online, onde aquelas pessoas que precisam de falar com familiares que não tenham acesso para falar, eles estão a promover chamadas de maneira a aproximar, ou seja, fisicamente a pessoa não está... Temos já no Conselho pessoas com mais de 50, 60 anos capazes de se... É assim, nesses casos... De trabalharem com a informática, ou mais concretamente com o computador. Temos, mas também temos quem não tem essas competências e não as adquiriu e não tem que as ter adquirido. E nesses casos, um técnico do CLDS faculta também, ou seja, auxilia essa videochamada com as devidas regras de segurança, de modo a que o idoso e o familiar possam estar em videochamada. O que é um conforto, acima de tudo, para quem está longe e muitas vezes não consegue falar com o seu familiar e vê-lo. Nós temos aproximadamente mais 10, 11 minutos para concluir o programa. Quer dizer, estas situações, as situações de problemas familiares, de violência às vezes, também dificuldades com os idosos, também o que se passa com os mais jovens, como temos vindo aqui a referir também a questão da violência no namoro. Quer dizer, isto tem algumas causas. Uma delas é insegurança na vida, naturalmente, porque não há empregos seguros, porque não há às vezes habitação capaz. A esse nível, o que é que pode ser feito ao nível quer do município, quer da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, ou melhor, ao nível da Comissão, para chegarmos depois ao município? Ao nível da Comissão, portanto... Uma vez que não temos aqui ninguém do Governo. Por exemplo, a violência, nós recentemente não temos tido casos de bullying, não temos tido casos de violência no namoro, tivemos há dias um caso de uma desavença entre duas miúdas, uma mais velha um bocadinho, em que o pai da outra se queixou, não é? Na GNR, e automaticamente nós fomos informados disso e imediatamente se foi à escola. Não temos tido
Ainda não temos tido, embora, como ia dizendo há um bocado, de janeiro para cá, de janeiro até agora, as coisas não têm sido muito fáceis, os casos aparecem, têm aparecido mais casos e daí eles terem aumentado, mas em termos de Mas há uma previsão de uma organização não governamental que esta situação de pandemia levará a que mais 32% das crianças possam vir a sofrer qualquer tipo de violência. É assim, hoje... Sim, mas como digo, não temos tido o que não era, deixa-me que os miúdos estiveram em casa tempos e tempos, vão para a escola agora com aquela euforia toda, como se costuma dizer, e podem muito bem aparecer, mas não têm aparecido. Mas aquilo que são raízes dos problemas, que respostas pode, por exemplo, o município dar? Sim, é esta de proximidade, do acompanhamento, esta questão de proximidade. Mas há as questões de habitação, há as questões do emprego, há questões de... Assim, o emprego que se tem feito... não pode dar emprego a toda a gente. Claro que não de uma forma direta, mas tem feito promoção do emprego de uma forma indireta também, de maneira a que a empregabilidade seja o maior possível. E se temos, por exemplo... um enfoque tão grande no turismo, claro que não diretamente o município, mas indiretamente, através de todos os promotores turísticos do concelho, aumentamos a taxa de emprego. Ou seja, quem fala no caso do turismo, fala no caso da agricultura, fala em todos os outros casos, onde, acima de tudo, tem que haver uma perspectiva e uma estratégia de empregabilidade e ser o concelho ser o mais difundido possível, de maneira a que seja atrativo para as empresas. E que não depende só dos municípios. Não depende só dos municípios, claro que não. Depende também do governo da nação, este mesmo incentivo ao emprego, e que os municípios têm feito, nomeadamente de Vieira de Minho, esforços nesse sentido, quer ao nível da agricultura, quer ao nível do turismo, quer ao nível das outras áreas, onde efetivamente possam gerar emprego. Claro que aqui é um trabalho de base, não é, que está a ser feito, junto também de todos os parceiros, de forma a que a empregabilidade no município seja o maior possível. Aqui queria também só deixar um aspecto que tem a ver com as redes sociais, ou seja, tudo que é violência muitas vezes não é só... Essas têm trazido algum problema? Não é só violência em termos, quando a pessoa está em contacto direto com a pessoa. Em caso agora de ensino à distância, em caso de pandemia, as redes sociais foram mais usadas do que nunca. Muitas vezes usadas para a aprendizagem, para a educação, para o ensino, mas muitas vezes também usadas de uma maneira menos correta e com algum bullying. E com também aqui aconteceram situações destas que não foi. Sim, existem. Não é um exclusivo de Vieira de Minho. Não é exclusivo de Vieira de Minho, não é exclusivo de terra nenhuma, ou seja, as redes sociais estão massificadas, estão globalizadas e, como tal, estes fenómenos transcendem fronteiras de qualquer concelho, de qualquer país. E também aqui, desde já, um alerta também para todos os pais, para que efetivamente tenham uma vigilância sobre as redes sociais dos seus educandos, porque muitas vezes é através das redes sociais que se fazem o aliciamento, inclusive com propostas mais indecorosas de exposição de corpo, que levam muitas vezes até à parte sexual, de exploração sexual, por isso devem estar... Não tivemos situações extremas em Vieira de Minho. Não o tendo em Vieira de Minho, acho que devemos atuar numa prevenção não só para o bullying, o insulto, a maldicência, mas acima de tudo também para evitar que fenómenos destes que existem noutros locais também, que não existem em Vieira de Minho, e pelo menos que as pessoas estejam avisadas disso mesmo. Claro que nós sabemos que... o que foi percebido foi, digamos, não teve grande expressão no tempo. Não, é assim, o que está a ser feito muitas vezes, quer em termos de comunidade escolar mais concretamente, é este alerta mesmo para a internet segura. Ou seja, para que as pessoas usem a internet como uma ferramenta, com todas as potencialidades que ela tem. O mesmo se passa com as redes sociais, mas que saibam que por trás de um perfil no Facebook, por trás de um perfil no Instagram, existe uma pessoa que muitas vezes... Pode estar quem não lá está, quem não se vê. Que não se vê. Que não é a fotografia que lá está, que não é a idade que lá está, que não são as características que lá estão. E muitas vezes, nestes momentos de isolamento, de solidão, de pandemia, as pessoas tornam-se mais vulneráveis. Estabelecem contactos com pessoas que muitas vezes não são perfis falsos, identidades falsas, e que mais tarde poderão ser problemas reais.
E daí este alerta para todos os educadores e para a comunidade em geral que efetivamente nas redes sociais estejam muito atentos a quem se disfarça por trás de um perfil falso. Na parte da CPCJ, enfim, a ação é esta, é de colaborar na prevenção. Sim, porque aqui já nos têm aparecido algumas situações dessas, em que os miúdos hoje usam redes sociais para tudo e depois publicam isto, ou mandam isto ou aquilo, depois o outro amigo mandou não sei o que, e depois aparecem casos na CPCJ para resolver, não é? E já apareceu ano passado. Mas repetindo, não houve situações de gravidade, não houve situações a reportar, situações com gravidade. Sim, a gravidade são sempre situações relativas, não é? Tem sempre gravidade, não é? Mas tem situações que têm que ser analisadas e diagnosticadas e seguidas depois pela Comissão. Nos 2 minutos que temos para concluir, o que é que deveria ser dito este ano em relação àquilo que foi foi possível fazer? Como eu digo, as nossas preocupações, uma vez que a nível de violência doméstica aumentou um bocadinho, e que as coisas começassem, que as pessoas vissem que isto é um caso, como eu não me canso de dizer, que é uma causa de nós todos, que todos temos que estar envolvidos. Eu, nestes minutos que me faltam, pedia só que embora a situação que vivemos continue a ser difícil, todos devemos pensar nos nossos jovens, nas nossas crianças e jovens, e trabalhar para que a promoção e a proteção dos seus direitos seja uma realidade. Até que os recursos têm sido suficientes? Os recursos de que dispõe a Comissão têm sido suficientes? Sim, os recursos da Comissão não têm tido problemas, tem tido recursos, tem resolvido os problemas, como há um bocadinho falamos, sem que seja necessário, já há uns anos bons, sair nenhum miúdo das famílias. Temos tido às vezes situações em que se calhar temos numa retaguarda que são os avós e ter que os mudar dos pais para os avós. Tivemos uma situação ainda em janeiro dessas e que tudo correu bem, só que no dia já se sabe que tivemos que ter ali um bocadinho de um clima mais, mas depois, pronto, tudo melhorou e a situação foi. Em termos de recursos financeiros, depende só do município? Em termos de recursos financeiros? Recursos financeiros, a Comissão Nacional tem um protocolo com o município e depois a Comissão tem um fundo de maneio para quando é necessário e gera esse fundo de maneio. Mas o que eu queria dizer aqui é que todos temos a noção que isto não é fácil, não é? Porque, ainda principalmente sobre o que vemos, que os miúdos acabam por estar ali presos em casa, não sei o que mais, depois quando saem fazem tudo ou querem fazer tudo. Peço só às pessoas que continuem, à comunidade, que seja vigilante, que seja atenta, que tolerante onde se pode ser, até onde se pode ser. Que continue sem problemas, sem medos, a denunciar tudo aquilo que veja que pode levar ao perigo, porque eu não me canso de dizer que a melhor maneira de impedir o problema é evitar que ele exista. É que ele aconteça. Pronto. Agradeço mais uma vez a todas as famílias que participaram nos trabalhos do mês de abril e, portanto, só espero que todos juntos consigamos levar aquele lema que a Comissão Nacional este ano e já o ano passado adotou: tudo o que me der seja amor, levamos esse lema para a frente, em função das nossas crianças. No último minuto. Acima de tudo, queria agradecer, em termos do município, agradecer a todos os parceiros e a todos os vieirenses pela proteção, pelo carinho, pelo respeito, pela cidadania com que exercem todos os dias as suas atividades, de forma a que a proteção dos nossos, quer crianças, quer idosos, mas das pessoas mais vulneráveis, mais frágeis, seja aquilo que nos guie nesta nossa atuação. Efetivamente, espero que seja o amor que reine, o bom senso, mas que, acima de tudo, também que as pessoas tenham a percepção de que quando algo não está bem, deve ser denunciado, deve ser encaminhado para a CPCJ, para a Comissão de Proteção do Idoso, para as autoridades, de maneira a que possam atuar. Isto porquê? Porque muitas vezes, se atuarmos na prevenção, não temos que atuar na remediação. E às vezes pode ser tarde demais. Por isso, é o bom senso,
mas acima de tudo também a vigilância e termos a percepção que todos somos cidadãos e temos que exercer a nossa cidadania no dia-a-dia, quer seja na nossa profissão... Tendo direitos, mas aceitando os direitos dos outros como... Exatamente, ou seja, a nossa cidadania implica termos direitos e termos deveres. E um destes deveres é o dever, quando presenciamos algo que possa constituir um crime público, ter que o denunciar. Também temos o dever de prevenir esse crime, temos o dever, acima de tudo, de sermos cidadãos em plenos direitos e ajudar o próximo. E quando o próximo é mais vulnerável, ainda mais exige a nossa ajuda. Mais atenção. Em termos do município, tudo temos feito para que, efetivamente, esse serviço de proximidade tenha os seus frutos e quer os nossos idosos, quer a população em geral, quer as crianças, estejam o mais protegidas possível. Agradeço mais uma vez a presença dos dois, a professora e vereadora e também vice-presidente da Câmara, Elsa Ribeiro, e do professor António Fernandes do Gago, presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Vir do Índico, que foi o assunto do dia de hoje. Onde quer que nos tenha escutado, continuo com um bom fim de semana. 2 a 8 dias vamos continuar a falar daqui. Boa tarde. Falar daqui. Falar daqui. A região em foco.